Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no meu canal, tudo bom com vocês? Hoje a história fala sobre um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Lembrando que no final do vídeo deixe o seu like e se inscreva. Ted Bundy, que tinha uma aparência calma e um visual amigável, era um estudante de psicologia e direito, que de repente soltava aquele ser escuro do fundo do seu interior. Ted Bundy, o psicopata perfeito. Ele era conhecido como uma pessoa tímida e estudiosa, o autor confesso dos assassinatos de mais de 30 mulheres. O número total de vítimas nunca foi determinado. Ele era conhecido pelo seu sadismo, crueldade e maldade. Com um braço engessado, ele pedia ajuda a uma mulher para ajudá-lo a carregar algum objeto no seu carro. A mulher não duvidou. A aparência de Ted era de um homem vulnerável, muito simpático e amigável, porque ela não confiaria nele. A verdade é que as mulheres que caíram em suas armadilhas e gentilmente concordaram em ajudá-lo, desapareceram e foram finalmente encontradas mortas. Ted Bundy era um lobo em pele de cordeiro. Ninguém jamais suspeitaria dele, mas essa história se repetiu muitas vezes, muito em tão pouco tempo, tanto que Ted Bundy é conhecido como um dos maiores serial killers dos Estados Unidos. Theodore nasceu em Burlington, Vermont, no dia 24 de novembro de 1946, filho de uma mãe adolescente, Eleanor, e de um pai desconhecido. A vida de Ted não foi fácil desde o nascimento, uma fonte de vergonha para a família. Ele foi criado pelos seus avós, que o fizeram acreditar que a sua mãe era na verdade a sua irmã, uma rejeição que Ted nunca superaria. De acordo com Ted, ele cresceu em um ambiente violento enquanto seu avô maltratava a sua avó. Em 1950, ele se mudou com a sua mãe para Washington, que um ano depois se casaria com John Bundy, que o adotou o pequeno Ted, oferecendo-lhe seu sobrenome, pelo que ele seria conhecido em todo o mundo. Apesar das suas tentativas, Ted confessaria que nunca conseguiu manter um bom vínculo emocional com seu pai adotivo. Além de uma infância complicada, marcada pela rejeição contínua e um contexto violento instável, Ted Bundy mostrou uma personalidade retraída e insociável. Além disso, nessa idade, ele manifestou característica do que agora consideraríamos transtorno de conduta, conhecido em uma versão anterior como transtorno dissocial. Em muitos casos, um indicador de um futuro transtorno de personalidade antissocial. Psicopatia coloquial, diagnosticado em adultos. Ele era viciado em pornografia desde pequeno. Ele cresceu vendo revistas e filmes pornográficos, já que o seu avô gostava e tinha essas coisas em casa. Isso fez com que Ted começasse a ter sérias fantasias. A pornografia o estimulou aos assassinatos. Na vida adulta, Ted começou a estudar psicologia na Universidade de Puget Sound. Naquela época, em 1967, ele se apaixonou por uma amiga da universidade, Stephanie Brookins, que finalmente decidiria terminar o seu relacionamento 2 anos depois, indicando como as principais razões a imaturidade de Ted e a ausência de objetivos claros na vida. Ted também não superaria este fato. Ele ficou obcecado por ela, enviando-lhe cartas frequentes tentando conquistá-la de volta. Decidiu abandonar os estudos para começar a realizar diferentes trabalhos. Ele conheceu Elizabeth, com quem manteve uma relação de 5 anos e também retomou os seus estudos, graduando-se algum tempo depois. Em 1973, ingressou na Universidade de Washington, onde começou seus estudos de direito, definindo como um aluno brilhante.
Também na época, ele começou a participar ativamente da política, fazendo trabalho comunitário no mesmo período. Ele se tornou um voluntário em uma linha telefônica que ajudava as mulheres abusadas sexualmente. Embora não haja evidências, acredita-se que Ted Bundy começou a assassinar muito antes de 1974, uma época em que ele era visto como um cidadão exemplar e cuja vida poderia ser descrita como bem-sucedida. Em 1974, os primeiros crimes e assassinatos confirmados foram registrados, depois que ele bateu com uma barra de ferro e abusou sexualmente de Johnny Lins, sua primeira vítima, que sobreviveu, mas com danos cerebrais permanentes. Logo depois, ele realizaria os mesmos atos com Linda, que não sobreviveu e se tornou a primeira vítima conhecida de Ted Bundy. A partir desse assassinato, sua escalada começa e tendo um perfil de vítima bastante definido. Há numerosas jovens mulheres que desapareceram. Ted Bundy estava modificando seus modus operandi. Se ele agiu pela primeira vez no escuro da noite, ele logo descobriu que as mulheres confiavam nele e então ele começou a cometer assassinatos a qualquer hora do dia. Ele descobriu que tinha facilidade para manipular devido ao seu grande carisma e ele também era atraente. Então, realizar os seus crimes era mais fácil para ele. Em 1975, um carro da polícia parou a Ted, encontrando nele elementos suspeitos, como um pé de cabra, algemas e fitas adesivas, com as quais ele imobilizou as suas vítimas. Ele acabaria sendo preso e identificado por Carol como o autor do seu sequestro fracassado. O julgamento contra Ted começou em 1976 e ele foi condenado a 15 anos de prisão. No entanto, não foi o único julgamento que ele teve que assistir, com os restos de outras mulheres assassinadas foram encontrados no seu carro. Neste julgamento, Ted decidiu representar a si mesmo como advogado, o que lhe permitiu visitar a biblioteca para preparar a sua defesa, uma situação da qual ele se aproveitou para escapar. Embora ele fosse capturado 6 dias depois, no ano seguinte ele fugiu novamente. Nesta ocasião, ele atacou a 3 jovens de uma fraternidade universitária, dos quais apenas uma conseguiu sobreviver e a outra jovem, mais tarde, morreu. Ele também sequestrou e assassinou uma menina de 12 anos, Kimberly, a última vítima de Ted. Eventualmente, ele seria detido em um hotel da Flórida, depois de uma placa de seu carro foi reconhecida. No dia 24 de julho de 1979, após 6 horas e meia de deliberação, o júri o considerou culpado e o juiz o condenou à morte na cadeira elétrica pelos assassinatos de 2 jovens da fraternidade universitária. Esta sentença foi seguida por outra sentença de morte pelo assassinato da pequena Kimberly. No final do Ted, autor confesso da morte de mais de 30 mulheres entre 1974 e 1978, lutou até o último dia de vida, porque tentou adiar o máximo possível a data da sua execução. Confessar assassinatos, oferecer pista, colaborar em investigações e etc. Ele recebeu inúmeras cartas de fãs alegando amá-lo e se casou com uma delas, Carole, que acreditava em sua inocência e com quem teria uma filha. Finalmente, ele foi executado na cadeira elétrica na Flórida em janeiro de 1989. Queremos acreditar que podemos identificar pessoas perigosas, mas o mais assustador é que não podemos. As pessoas não percebem que vivem com assassinos em potencial. Essas palavras de aviso não foram proferidas por um policial ou investigador do FBI, e sim foram proferidas por Ted Bundy.
Bom, pessoal, chegamos no final desse resumo da história de Ted Bundy. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para seguir prosperando e dá um like e até a próxima.